Podemos começar? Olha, eu vou pensar bem no assunto. Ah, é? 1, 2, 3, podemos. Ei, pode mandar vocês para aquele lugar, não? Ô, Miguel. Ó, sem erros, hein? Miguel. Oi. O Jefferson falou que pro Vaguinho que não tem nada na pasta lá. Você consegue falar com eles lá? Como não tem nada? Fala pra ele procurar com 7 do 7. Tá. 7, tracinho 7. Tá. Tá lá, entrevista Luana e Celso Boff. Beleza. Ah, tá de boa, hein? Ah, tá legal. Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva desta segunda-feira, 9 de julho, feriado estadual. Uma data importantíssima para nós paulistas, né? Data em que se comemora mais um aniversário da Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. E um destaque importantíssimo, né? Araraquara teve pelos seus combatentes, pelos seus voluntários, uma participação importantíssima na Revolução de 1932, com a coragem de São Paulo contra a ditadura de Getúlio Vargas. E um outro detalhe importante, a nossa querida Rádio Cultura, a nossa querida rádio da cidade, a PRD4, foi fundada exatamente em 1932 e deu, pelos seus fundadores corajosos, também a sua contribuição à Revolução Constitucionalista de 1932. Temos, sim, como paulistas que somos, a obrigação de comemorarmos de forma digna esta data muito importante. Sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje com os campeões da bola aqui na TV Cultura Paulista. E alguns destaques importantes de abertura. Seleção do Brasil fora do Campeonato Mundial de Futebol. Estamos assistindo agora pela televisão e ouvindo pelo rádio. Tite cometeu erros pontuais, mas o técnico, na nossa opinião, deve continuar. Sem essa questão de ser endeusado. E, na verdade, isso é culpa muito grande da mídia e dos seus companheiros treinadores, né? Inclusive o Muricy Ramalho. Precisamos parar com isso. Tite é um bom técnico, indiscutivelmente deve continuar na seleção brasileira, mas Tite não é um deus. No jogo do Brasil contra a Bélgica, em que perdemos por 2-1, houve um erro tático da seleção brasileira. Depois nós vamos opinar isso aqui, inclusive com o Carlos Renato Segura, aqui na nossa mesa. A verdade é que a Bélgica alterou a forma tática de jogar, colocando 4 defensores, 4 zagueiros e não 3, como vinha fazendo, e o Brasil não se apercebeu disso. Na verdade, quando o Brasil acordou para isso, já era tarde. O Tite mexeu tarde no time, na nossa opinião. Apesar da eliminação nas quartas de final, para nós, a campanha brasileira não foi vexatória, não foi humilhante, de forma nenhuma. O Brasil sai da Copa, é claro, desgastado, porque se desgasta aquele que não ganha e o Brasil não ganhou. Mas foi bem diferente, por exemplo, da forma como a seleção foi eliminada há 4 anos atrás, daquele 7-1 para a Alemanha no Mineirão, em Belo Horizonte. Este ano,
a situação, embora triste, não chegou a esse ponto. Por isso, até entendemos que o Tite deve continuar. Convite, com certeza, vai receber, se é que já não recebeu. Mas, com certeza, também ainda não definiu o seu futuro. Não foi a Copa que o Neymar esperava, nem a Copa em que esperávamos que o Neymar brilhasse. Machucado, passou pela cirurgia, chegou mais ou menos 85%, 90% no máximo, de condições físicas. A Copa fez 2 gols, não foi uma decepção, mas esteve longe de ser o Neymar que a gente esperava. E deve estar triste por isso, porque a eliminação do Brasil e o seu futebol foram fatores determinantes para que ele tivesse que adiar o seu sonho. Qual é o maior sonho do Neymar? Ser escolhido como o melhor jogador de futebol do mundo. Com a eliminação do Brasil e o seu futebol, que não convenceu inteiramente, o Neymar adia esse seu sonho muito mais à frente. E para encerrar, se o Brasil saiu de campo na parte técnica da Copa, com defeitos, com problemas, mas sem ser humilhado, fora do campo, os nossos dirigentes foram simplesmente uma vergonha. A começar, dirigentes da CBF, é claro, a começar por aquela traição em relação à decisão da Conmebol, naquela votação para se escolher a sede da Copa para 2022. O compromisso era votar nos Estados Unidos, México e Canadá. Brasil votou no Marrocos. Será que isso não teve alguma influência nessa questão do árbitro de vídeo? Que, embora solicitado pelos brasileiros, não foi acionado em momentos cruciais de jogos a dano do Brasil, inclusive aquele gol contra a Suíça, na primeira partida, na partida de estreia, ou mesmo no jogo contra a Bélgica, em que se pediu, mas não foi atendido, é uma coisa para a gente pensar. E, além disso, houve briga de dirigentes em restaurantes na Rússia, vaia de dirigentes contra familiares de jogadores da própria seleção brasileira nas arquibancadas. Uma vergonha. Um futebol dirigido dessa maneira não pode ser campeão mesmo. Não pode ser campeão e nem merece. Vamos ver se alguma coisa acontece. Estão falando agora em antecipar imediatamente as eleições do ano que vem para a renovação da diretoria da CBF. Marco Polo Del Nero foi excluído, foi afastado do futebol, mas continua mandando e desmandando no futebol brasileiro. Com um dirigente que não pode sair da rua, porque senão vai ser preso, não pode sair do país, porque vai ser preso, o futebol precisa mudar muito para poder melhorar. Essa é a esperança, cada vez menor. Marcos Coquini, um abraço, e essa Ferroviária? Um abraço, Zé, um abraço, Carlinhos, um abraço aos telespectadores da TV Cultura que nos acompanham nesse feriado de 9 de julho aqui para nós do estado de São Paulo. Um ótimo dia. Ferroviária, Zé, voltando aos trabalhos hoje, técnico Vinícius Munhoz preparando o seu time. Vamos aguardar essa semana a definição aí, quem sabe ainda hoje à tarde, pela comissão de diretoria, apesar de ser feriado, mas o pessoal trabalhando, dos amistosos, né, Zé, dos jogos treinos que o time fará, segundo o próprio Vinícius já disse aqui mesmo na programação da TV Cultura, 5 jogos treinos serão feitos. E daqui a pouco, dentro do boletim, a gente vai falar do futebol feminino, que no último sábado jogou na Fonte Luminosa e num confronto direto com o São José pela classificação, derrapou e ficou apenas no empate. Carlos Renato Segura, muito bom tê-lo aqui nesta janela esportiva deste feriado, desta segunda-feira, aqui na TV Cultura Paulista. Um abraço. Bom dia, Zé Roberto, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos vocês, telespectadores da TV Cultura Paulista. Estamos ainda naquele processo de recuperação aí, né, dessa pedrada que foi a eliminação do Brasil da Copa do Mundo. Eu concordo com muita coisa do que você falou, Zé, mas penso também que o torcedor, de modo geral, o torcedor mais inteligente, ele consegue fazer essa divisão do que é a equipe, do que é o selecionado brasileiro dentro de campo, e consegue dividir isso de toda essa baderna que é a CBF. Eu acho que o trabalho do Tite foi bem feito, de fato, ele não é um deus, mas talvez seja o que temos de melhor à disposição no momento. Acredito que o Tite deva continuar no comando da seleção, até para a gente poder falar de um trabalho de longo prazo, né? Tem aí os casos de Alemanha, os casos da própria Bélgica, enfim, treinadores
o caso do Uruguai, treinadores há bastante tempo no comando de suas equipes. O Tite treinou efetivamente 26 partidas e o que mais dói é que ele perdeu em apenas 2, perdeu justamente a que não podia perder diante da Bélgica, que é um bom time de futebol, um time muito forte fisicamente, muito qualificado tecnicamente, mas que no final das contas ganhou do Brasil por uma questão tática, né? Que foi o desarranjo inicial da equipe brasileira. E a gente vê então uma Copa do Mundo com 4 europeus aí nas semifinais, times com uma qualidade técnica, no meu entendimento, muito inferiores ao que o Brasil apresentou, os casos da própria Croácia e da Inglaterra, mas vida que segue, agora foco total na Ferroviária. A gente daqui a um pouco já está dissecando aí Ferroviária, Copa Paulista vem aí, enfim. Eu fico triste por aqueles que acreditaram, né? E eu me coloco nessa situação, me permiti acreditar, me permiti torcer, achei que a gente tinha condições reais de chegar a uma final e, consequentemente, ao título, mas vida que segue. Vida que segue. E vamos direto para o boletim da Ferroviária, nesse primeiro bloco da janela esportiva dos campeões da bola aqui na TV Cultura Paulista. Vamos falar do time Grená de Araraquara. Vamos lá. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte, à venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação. Em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Muito bem, vamos então falar de Ferroviária. A gente começa pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e no último sábado a bola rolou na Fonte Luminosa. Os campeões da bola estiveram lá com Marcos Chiocchini. Isso mesmo, Zé. 1-1 foi o placar do último sábado na Fonte Luminosa. Pequeno público, ainda muitos aqui em Araraquara com a cabeça cheia, com a própria Copa do Mundo, com a eliminação da seleção brasileira. 1-1. Nath abriu o placar para o São José no primeiro tempo e no segundo tempo a Ferroviária empatou de pênalti com Raquel. Ferroviária estava bem no jogo, estava muito bem, principalmente nos 5 minutos finais, estava perto do gol, do segundo gol, mas a Ferroviária acabou pecando em algumas faltas e pagou caro. Carol Tavares, meio-campista, já tinha amarelo, cometeu uma falta próxima à área, recebeu o segundo, foi expulso. E a Raquel também, numa saída do contra-ataque do São José, acabou cometendo falta, foi expulsa. A Ferroviária terminou o jogo com 2 a menos e agora quarta-feira, Zé, depois de amanhã, joga lá na Bahia contra a equipe do São Francisco, que é uma das equipes aí, as últimas equipes do campeonato, vem com uma campanha ruim. O Ferroviária não pode sequer pensar em tropeçar diante de um dos rabeiras, porque senão a classificação começa a ficar longe. Hoje a Ferroviária está fora da zona de classificação, o Sport está no G4, já que venceu também no sábado na Ilha do Retiro. O São Francisco está com 12 pontos, a Ferroviária tem 10 e precisa vencer, já que na outra rodada, na outra semana, joga contra o Sport na Ilha do Retiro. Aí sim as duas equipes podem definir a classificação à outra fase, ou pelo menos a última vaga do grupo para a segunda fase do Brasileirão. Muito bem, com relação ao time principal, esta semana que está começando agora, apesar do feriado, deve trazer algumas novidades, né? Ah, tá sim, Zé. A Ferroviária vai ter novidades quanto a jogos treinos, né, nessa semana de preparação, em mais uma semana comandada aí pelo técnico Vinícius Munhoz. A Ferroviária esperava para a semana passada, até o final da semana passada, onde o Pro Feminino jogou na Fonte Luminosa, um jogo treino, mas a equipe da Ferroviária teve dificuldades quanto à logística dos adversários. E o Vinícius deixou bem claro aqui mesmo na programação que Batatais, Novo Horizontino e Botafogo estão na pauta. O Novo Horizontino ainda na reformulação do grupo após a Série D, o Batatais e o Botafogo, Batatais montando o time para a Copa Paulista e o Botafogo já em ação na Série C, fazendo uma bela campanha. Esses devem ser 3 dos 5 adversários. Muito bem, e os campeões da bola para a nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista acompanharam no último final de semana a Copa Sócio Locomotiva, que é uma iniciativa da área de marketing da Ferroviária.
Iniciativa que envolve sócios torcedores do time Grená, batendo bola, desafiando, inclusive, né, grandes objetivos no estádio da Fonte Luminosa. Correm muito, caem, nem todos correm muito, mas enfim, eu acho que é uma iniciativa sensacional da área de marketing da Ferroviária. E temos imagens aí, né, naturalmente a matéria preparada, editada pelos nossos companheiros para ilustrar esse bloco dentro do Boletim da Ferroviária. Vamos acompanhar essa iniciativa da área de comunicação da Ferroviária aqui na janela esportiva dos campeões da bola. Vamos dar um pouquinho de risada, vamos lá. E a direção de marketing da Ferroviária realizou aqui na Fonte Luminosa a Copa Sócio Locomotiva, um esquenta para a Copa Paulista, que começa no mês de agosto. E uma atividade totalmente diferente, com sócios torcedores correndo atrás da bola. E um fato importante e marcante, 4 técnicos que marcaram história com a camisa da Ferroviária. Você acompanha tudo agora aqui na Janela Esportiva. Tem futebol com a Ferroviária da Morada do Sol, alinhado na camisa, que emoção. Sempre é um prazer a gente voltar aqui à Ferroviária, né, e poder participar desses eventos. Não sei nem o que vai acontecer, sinceramente, que nós não sabemos o que está nos preparando aí para fazer. Mas vamos ver aí, vamos tentar fazer essa alegria da rapaziada que está aí e a gente voltar a viver um pouquinho o tempo passado aí, né? Para mim é uma satisfação, porque voltar aqui na Ferroviária, nesse estádio onde a gente teve a oportunidade de fazer um bom trabalho e prestigiar esse pessoal que são aqueles torcedores que estão sempre presentes aqui nas partidas, e a alegria deles vai ser muito importante. A gente está sendo convocado como treinador, é uma experiência diferente para nós, porque depois de velho, ser treinador de um pessoal que são os que representam como os torcedores da Ferroviária, vai ser muito bacana. Você vê, né? Nós, desde que eu parei de jogar, né, nós demos aulas, né? Eu, Galhardo, o pessoal, o Carrasco, o próprio Fogueiro. Eu peguei aquelas crianças, né, para dar fundamento, essas coisas. E quando a gente é lembrado, né, para participar de um evento desses com os torcedores, é uma grande satisfação e é um prazer enorme estar aqui, né? Você sabe que ser técnico, o técnico vai colocar a equipe em campo, né? A satisfação de estar junto é maior ainda do que o próprio técnico. Ser lembrado é muito bom. É importante, né, você estar podendo participar de uma festa dessa daí, é gratificante para nós. Eu me sinto feliz, né, porque de estar no meio do futebol, junto com esses garotos, né, porque são garotos, em vista da nossa idade, são garotos. E todos nós, eu, o Pio, Galhardo, Fogueira, ficamos felizes por esse convite, esperamos dar o melhor de nós. Uma Ferroviária da Morada do Sol, alinhado na camisa, que emoção, salve Ferroviária do meu coração. Ferroviária, amo você, em qualquer hora e tempo, seu lema é vencer. Olha, é um grande prazer estar aqui, pisar nesse gramado, ter como técnico o Pio, um ídolo aí nosso. Agora eu tô com medo de ter muito olheiro aí e querer me levar aí para a Europa e eu já tomar numa idade avançada. A minha preocupação é essa. O ritual todo criterioso aí na preparação. Pelo menos meião, chuteira, calção a gente tem. Agora o problema é esse, não consigo nem andar, imagina correr, né? Mas vamos aí, estamos brincando aí. O importante é participar. Hoje é gostoso, uma oportunidade que a gente tem, a gente que apoia o time todos os jogos aqui, ter a oportunidade de estar do lado de dentro jogando, e uma homenagem aos nossos técnicos aí, os nossos ex-jogadores feras aqui da Ferroviária. Muito contente, muito animado e feliz por essa ideia do sócio torcedor. Que emoção, salve Ferroviária do
fazer essa ação, trazer os caras para conseguir realizar esse sonho, que é jogar na Fonte Luminosa e ainda ser treinado por um dos ídolos da Ferroviária que eles viram jogar e poder pisar nesse gramado, sem dúvida vai ser uma experiência fantástica para todos eles que estão participando. Importante a integração, né, dos ídolos com os nossos torcedores, principalmente os nossos sócios. É importante para o clima da Ferroviária, né? A gente pediu para que os 4 viessem comandar os 4 times de sócios torcedores e eles prontamente se disponibilizaram e estão aí comandando. Tá 0-0 o primeiro jogo ainda, mas promete até o final do dia. Muito legal. Iniciativas como essa, Carlos e Renato, devem continuar. Parabéns ao pessoal do marketing, né? A Ferroviária precisa muito dessa integração, né, com a torcida, com o sócio-torcedor. Uma iniciativa realmente excelente, tem todo o nosso apoio. É sensacional, né? Uma experiência, para quem esteve lá dentro, deve ter sido o máximo. Meu filho teve a oportunidade de jogar. Eu tive a oportunidade também de parabenizar pessoalmente o Betão, que eu acho que faz um grande trabalho aí à frente do marketing da Ferroviária. E ações como essa devem ser cada vez mais intensificadas, porque é o que você falou, integra, seduz, né? Na verdade, você seduz o torcedor para sentir a coisa bem próxima, né? Os ídolos lá como técnico, enfim, muito bacana, sensacional, tá de parabéns. Eu fico imaginando, né, essa ansiedade do torcedor e o que toca no coração dele. Olha que ele está naquela escada, né, que dá programado, vem do túnel, aquele túnel que para quem vai jogar parece que não termina nunca, né, e você só vê a luz lá no fim do túnel, né, quando você sobe a escada, e aí você se depara com um gramado, com um estádio lindo como o estádio da Fonte Luminosa. Deve ser uma emoção para essa gente sem par, né? E a gente tem que ressaltar também a bela forma técnica do Percival, né? Enfim, outros ali, todos bem preparados para jogar o futebol, né? Mas a experiência fala mais alto. Eu acho que é importante, principalmente nisso que eu disse, da sedução, né? De você tem que tratar bem os seus clientes, não é isso? Essa é a filosofia que a Ferroviária adotou para trazer os sócios torcedores para jogar no gramado da Arena da Fonte. E o que nós mais ouvimos lá, viu, Carlinhos, Zé e telespectadores dos torcedores, foram o seguinte: olha, Zé, o Japo estava com a gente de 80% para mais por cento dos torcedores. Olha, a gente vai pensar bem em cornetar os jogadores daqui para frente, porque a gente viu que a coisa é feia aqui dentro. É uma honra tocar a bolinha, fazer a bola rolar naquele gramado tão legal da Fonte, histórico, né? Legal, legal. Bem, a loja do André é uma loja completa. Há mais de 20 anos no mercado, a loja do André comercializa presentes e produtos de decoração, jardinagem, utilidades domésticas e produtos de época. Estamos mostrando aí a fachada primeiro e depois o interior da loja. As principais marcas de brinquedos você encontra na loja do André. São os bonecos da Marvel, lançamentos da Hot Wheels e as lindas bonecas Barbie, Estrela e LOL. Brinquedos Bandeirantes e Copag. E uma completa linha para Playground. Produtos de qualidade com preços justos na loja do André. Loja do André, uma loja completa, climatizada, com este estacionamento próprio no coração da Vila Xavier. Avenida Otaviano de Arruda Campos, pertinho do SESI. Anote aí o telefone da loja do André. 3305-6461. Produtos de qualidade com preços justos na loja do André. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida nesta janela esportiva deste feriado estadual de 9 de julho. E vem aí o nosso Papo de Copa, o Brasil está fora, mas o programa continua. Voltamos daqui a pouco.
Pessoal, vinheta do Papo de Copa e a gente vai voltar, tá? Perfeito. Papo de Copa. Apoio Cultural. Sacaná, o melhor peixe você saboreia aqui. Autoelétrico Carlão, onde você encontra a bateria Moura. Moura é Moura. Tijuca, seu point carioca em Araraquara. Avenida Bento de Abreu, 1084. Telefone 3357-4300. Muito bem, estamos abrindo aí o nosso Papo de Copa desta segunda-feira, feriado estadual, feriado paulista, mas estamos aqui na TV Cultura Paulista com a janela esportiva com os campeões da bola. Antes de entrarmos diretamente no Papo de Copa, falando da eliminação do Brasil, dos resultados de sábado, das equipes que a partir de amanhã, terça-feira, começarão a fazer as semifinais e só temos times da Europa. Não temos nenhum sul-americano. O Brasil foi o último a dar adeus à Copa e aconteceu na sexta-feira com a eliminação diante da Bélgica por 2-1. Mas antes de falarmos disso, do Brasil, do Tite fica, não fica, do Neymar que chorou muito, etc e tal, a gente tem outro assunto aqui que eu quero conversar com vocês a respeito desse assunto que está mobilizando aí o futebol amador de Araraquara, que é exatamente o projeto da prefeitura, ou do prefeito enviado à Câmara. A Câmara está em recesso, então a coisa está parada, né? Há uma cinza cobrindo esse assunto, mas a brasa, por baixo da cinza, está pegando fogo. A questão da venda do estádio da Atlética Ferroviária. Isso tem agitado o futebol amador, porque as pessoas com quem nós temos falado são inteiramente contra. A grande maioria de 10 pessoas, 8 no mínimo, consultadas pelos campeões da bola, são contrárias à venda do estádio da Atlética, por não acreditar, entre outras coisas, que isso possa trazer qualquer tipo de benefício para o futebol amador da cidade. Vai rolar muita coisa até a Câmara Municipal se reunir após o recesso e abrir essas discussões em plenário lá. Com certeza, muitos favoráveis e muitos contrários estarão tomando conta do plenarinho lá da Câmara Municipal de Araraquara. Mas os campeões da bola saíram para conversar, entre outras figuras, com o prefeito, né? Não havíamos ainda falado com o prefeito, quem tocava nesse assunto publicamente era o secretário municipal de esportes, Everson Enforçato Dicão, e quem também ouvimos aqui, e vamos ouvir novamente, o presidente da Atlética, o Edson Souza Legui. Mas o prefeito fez uma reunião na semana passada com algumas lideranças do futebol amador da cidade, não sei se lideranças de verdade ou entre aspas, mas houve reunião lá no Paço Municipal de Araraquara, no gabinete do prefeito. E os campeões da bola foram recebidos pelo Edinho Silva, é essa matéria, porque temos que ouvir os dois lados, né? Pessoal da Atlética, os mais antigos, os mais velhos, não querem nem saber dessa transação, estão até liderando um grande abaixo-assinado aí para que a venda não se concretize. Para outros, a venda já foi até feita, o prefeito disse que não, mas vamos ficar atentos aí ao que disse o Edinho Silva aqui com os campeões da bola, especialmente para a grande torcida da Atlética, que está muito preocupada, e para você que é telespectador e que nos acompanha sempre aqui na TV Cultura Paulista. Vamos ouvir o prefeito. Prefeito, uma reunião aqui no seu gabinete nessa quarta-feira com lideranças do esporte amador de Araraquara. A situação em pauta, a situação da Atlética Ferroviária, prefeito? Sim, para que a gente possa entender, né? Tem uma ideia em debate, né? Uma ideia em debate com a Câmara Municipal e uma ideia em debate com o futebol amador de Araraquara. E hoje nós fizemos uma reunião com os representantes dos clubes do futebol amador para que eu possa falar dessa ideia que está em discussão. Nós sabemos que os campos que foram construídos para o futebol amador, boa parte deles ainda na época que eu fui prefeito, né? Vitório Desante, o campo do Jardim América, Indaiá,
Selmi Day, Nova Época, Esplanada, Parque São Paulo, todos esses campos estão numa situação de abandono muito grande. E todos sabem, a situação financeira da prefeitura ela é uma situação muito difícil, extremamente difícil. Existe uma proposta de uma empresa do setor imobiliário, nós fomos sondados, pode ser que isso nem se concretize, mas existe uma sondagem concreta para que o campo, onde é o campo de futebol da Atlética, seja adquirido por uma empresa. E eu trouxe uma proposta para os clubes de futebol amador, se eles concordam que esse dinheiro que a gente levante nessa transação, esse dinheiro possa ser revertido para a melhoria desses campos que foram construídos nos bairros, repito, inclusive na época que eu fui prefeito da outra vez, de 2000 a 2008. E com isso, em vez de nós termos um campo, nós teríamos 6 campos, no mínimo, para o futebol amador, nos bairros da cidade, recuperando uma ideia que é antiga, onde o clube, o time do bairro, da região, mande seus jogos no campo mais próximo do seu bairro. Portanto, levando torcida, mobilizando a comunidade. Apresentamos essa proposta, inclusive, que esses campos recuperados, reformados, passem a receber a gestão desses clubes, que eles fiquem responsáveis também por essas áreas. Todos eles gostaram da proposta, acham a proposta interessante, porque significaria nós fortalecermos o futebol amador, com vários campos para sediar jogos do futebol amador, e também falei que uma parte desse recurso pode ser utilizado para construção de mais um campo iluminado no Pinheirinho, com arquibancadas, inclusive, e para que a gente possa terminar a recuperação do estádio do Botânico. Portanto, nós ficaríamos aí com praticamente uma estrutura de futebol amador que Araraquara nunca teve. Então essa é a proposta, os clubes gostaram, as entidades representativas do futebol amador, elas gostaram muito da proposta. Os clubes ficaram de se reunir, primeiro para que eles se legalizem, porque se eles não se legalizarem, não tiverem estatuto organizado, não estiverem com os documentos em dia, a prefeitura não pode fazer parcerias com esses clubes. E também para que eles tragam a relação de quais os campos prioritários para serem reformados nesse momento. Então é um diálogo, como nós sempre fizemos, democrático, franco, direto, com os setores interessados diante de uma mudança que pode acontecer na vida da cidade. E também não criar polêmicas, falsas polêmicas, porque eu me lembro bem, Marquinhos, quando eu propus a venda do estádio municipal, também eu fui muito criticado. Muito criticado. E se não fosse a venda do estádio municipal, nós não teríamos a Arena da Fonte hoje. Porque o dinheiro do estádio municipal foi utilizado para que a gente salvasse a Arena da Fonte de todas as penhoras que ela tinha naquele momento, a prefeitura pudesse municipalizar. E depois, com a municipalização, nós construímos a Arena da Fonte, que hoje é uma marca da cidade de Araraquara, é um símbolo da cidade de Araraquara. E se eu tivesse recuado, me intimidado com aquela polêmica naquele momento, hoje a arena não existia. Então, existe uma proposta, democraticamente nós estamos conversando com o futebol amador e todos os clubes, as entidades, reconhecem que, de fato, isso pode significar um avanço. A Atlética não vai deixar de existir, nós vamos achar uma outra área para a Atlética, um outro local para que a Atlética possa ali construir a sua sede, construir a sua referência, como ela sempre teve, porque ali, o que é a Atlética? É um salão, são os vestiários e um campo. Isso é facilmente construído num outro local e a Atlética continue existindo. Então essa é a proposta, repito, proposta muito elogiada, e todos reconheceram que é um avanço para o futebol amador se essa proposta for efetivada. Prefeito, representantes da Atlética também tiveram nessa reunião? Sim, o presidente, o Legui, esteve também extremamente aberto, porque ele é presidente da Atlética, mas ele também é um defensor do futebol amador. Ele foi presidente da Liga, ele sabe que o grande problema do futebol amador hoje em Araraquara é a falta de campos. E hoje, por incrível que pareça, é difícil, mas o futebol amador hoje
ele está inferior à Américo Brasilense, com todo respeito à nossa cidade de Américo Brasilense, mas evidente, Araraquara tem uma estrutura maior. O futebol amador é muito inferior ao campeonato amador de Matão, com todo respeito ao Matão, mas claro, Araraquara tem uma estrutura maior. Então, o nosso futebol amador, e um dos principais problemas do enfraquecimento do futebol amador é a falta de campos. Então, essa proposta, de fato, todos reconhecem, e eu agradeço muito ao Legui, a diretoria da Atlética, a diretoria da Liga Araraquarense de Futebol, a diretoria da Lefemara, aos representantes dos clubes, né, que hoje tocam o futebol amador em Araraquara. Eu sou muito grato pela forma como eles vieram, dialogando de forma democrática e reconhecendo que, de fato, se nós conseguirmos implementar essa proposta, será um grande avanço para o futebol amador em Araraquara. Legui, você teve presente a reunião aí, o que você sentiu, né, como dirigente da própria Atlética, da conversa cara a cara com o prefeito? Primeiramente, bom dia, Marquinhos, bom dia o pessoal da Cultura. O prefeito passou para o pessoal, não só para mim, como para todo mundo, os times que teve aqui, a opção que ele tem com a venda do campo da Atlética, que ele pode fazer para o esporte amador, né? Então aqui não foi discutido a venda, foi discutido mais ou menos o que ele quer fazer com o dinheiro da venda da Atlética, entendeu? Então o pessoal ouviu e a gente vai tomar uma decisão depois. E ele deixou bem claro também para a nossa reportagem que de oficial ainda não tem nada, sondagens apenas de uma possível venda daquele espaço da Atlética. Foi isso passado para vocês também? Exatamente, ele falou para nós, para mim, para todo mundo aqui que está presente, que esteve presente, que não tem nada ainda concluído, entendeu? É só uma opção que ele tem. Então a gente veio para ouvir ele, para ver, para passar para o resto do pessoal que não veio, para mim também passar para o pessoal da Atlética, as opções que ele deu para a gente. E vamos torcer que seja bom para todo mundo, né? Precisa ser bom para todo mundo, mas não é fácil ser bom para todo mundo. É um assunto complexo que exige muita discussão, muita atenção com relação a isso, né? Porque, na verdade, é interessante, vai se cuidar dos outros campos de futebol de Araraquara com o dinheiro de um dos times de futebol, de um dos clubes, no caso. Sacrifica-se a Atlética em benefício de todos os outros. É interessante isso tem que ser bem analisado, melhor analisado. E há sempre aquela dúvida, né? No caso da Fonte Luminosa, da Arena da Fonte, há algumas diferenças fundamentais, né? Primeiro, que, na verdade, se construiu o Botânico para atender o futebol amador, coisa que, na verdade, não acontece. É só passar pelo Botânico que vê a situação que o estádio se encontra, principalmente o seu gramado. É muito pouco utilizado, não porque os clubes não queiram, é porque, na verdade, não há condições. E a Arena surgiu, e aí o Edinho tem um mérito que ninguém pode tirar, não surgiu só do dinheiro da venda da Fonte Luminosa, envolvendo o Clube Araraquarense, toda aquela transação que aconteceu. A Arena só surgiu, e repito, e aí o Edinho tem o seu mérito, em função dos recursos federais oriundos de Brasília, e o Lula era o presidente na época, né? E esse dinheiro permitiu-se fazer o que foi feito aqui, porque senão seria um desastre. Mas a Arena foi construída com recursos federais, um pouco de recursos da prefeitura também, né? Com o término na gestão do Marcelo Barbieri e todo o trabalho feito pelo Edinho, que não há como não ser reconhecido. Agora, essa questão da Atlética me parece profundamente diferente, me parece muito diferente em relação às coisas da Ferroviária. Há sempre a história no meio. Até hoje, muitos, incontáveis, ainda lamentam a venda da Fonte Luminosa e principalmente a venda do estádio municipal. É aí que gera a dúvida. Vamos ter melhorias de fato ou não? O prefeito garante que sim. Muita gente duvida disso. A Câmara vai ter um papel fundamental nisso. O que a gente mais deseja é que esse assunto não seja resolvido de canetada. Seria uma traição ao futebol amador da cidade. O mínimo que se exige é que os senhores vereadores discutam isso à exaustão. Ouçam quem precisar ser ouvido. O prefeito, é claro, a prefeitura, o executivo, não se discute. Mas as outras pessoas interessadas. Isso não pode ser acertado numa canetada. Exige discussão, exige debate, que se faça isso da forma mais democrática possível,
porque se não for assim, não tenhamos dúvida, vende-se e o resultado ficará com certeza longe daquilo que foi prometido e muito longe daquilo que todos esperam. Posso chamar outro intervalo? Então vamos. E a gente volta no bloco final, aí sim, para falar de Copa do Mundo, do Brasil fora, de quem continua. Tudo isso no nosso Papo de Copa aqui da TV Cultura Paulista, com os campeões da bola. Vamos aguardar. A gente pode ir já? Olha, eu vou tirar uma soneca depois de 20 minutos. Ah, é? Vamos lá. Eu vou chamar o Rodrigo Viana, então. Ô, rapaz! Então vamos acabar logo esse negócio. Estamos de volta para o bloco final do Papo de Copa, para o restaurante Sacaná. Um grande abraço ao nosso grande amigo Mário Okama, né? O melhor peixe da cidade no restaurante Sacaná, ali no Carmo, em frente à Igreja do Carmo. Aliás, você tem lá a Festa do Carmo agora, né? Uma festa importante, uma das mais tradicionais de Araraquara, e tem um restaurante Sacaná que dispensa adjetivos, dispensa comentários. Chopp gelado, cerveja gelada, o suco que você gosta, a comida japonesa excepcional do Sacaná. Um abraço ao Joel e a todo o time do Autoelétrico Carnão, ali na Avenida 36. E se você está precisando trocar a bateria do seu carro, tranquilidade absoluta. O Autoelétrico Carnão lhe oferece a bateria Moura. Coloca no seu carro bateria Moura e você esquece. Vai rodar, vai rodar, vai rodar. Moura é Moura. E vá até o Autoelétrico Carnão e instale no seu carro a bateria Moura. Moura é Moura. E um abraço ao Mauro, né, e a todo o timaço do Tijuca Restaurante, que é o point carioca mais gostoso de Araraquara, né? Então, no almoço, é aquele almoço executivo farto, delicioso, por um preço altamente convidativo, e à noite, aquele chopp trincando de gelado, né? Você toma aí chopp gelado em vários restaurantes de Araraquara, é claro, mas lá no Tijuca é chopp trincado. É um negócio fantástico, trincando de gelado, uma delícia. Mauro, um grande abraço a você, a toda a sua equipe, e um abraço dos campeões da bola, a clientela desses 3 patrocinadores do nosso Papo de Copa. O Sacaná Restaurante, Autoelétrico Carlão e Altijuca. Vamos falar de Campeonato Mundial de Futebol, Brasil fora, e nessa terça-feira agora já começam as semifinais. Amanhã começam as finais com França e Bélgica. Que jogaço, hein? Exatamente às 3 horas da tarde de amanhã, terça-feira, e depois às 15 horas de quarta-feira, Inglaterra e Croácia. No sábado, os jogos que definiram etapas da fase semifinal. A Inglaterra bateu a Suécia por 2-0 e a Croácia empatou no tempo normal e na prorrogação com a Rússia em 2-2. E aí a decisão, mais uma vez, foi para os pênaltis. E o Sandro Meira Hitz, né, foi o brasileiro que apitou, e parece que o trabalho dele foi legal, sem nenhuma interferência no placar. Nos pênaltis, 4-3 para a Croácia, que continua, a Rússia está eliminada, mas chegou longe. Foi longe demais o time russo na Copa do Mundo, promovida lá pelo país. Muito bem, Carlos Renato, primeiro falando de Brasil fora da Copa do Mundo. Você ficou triste, você chorou, você nem foi trabalhar, não abriu a loja, ou você absorveu até com uma certa naturalidade a eliminação do Brasil? O que você tem para falar do jogo, inclusive, de sexta-feira? Olha, Zé, eu confesso que eu não tinha essa expectativa da eliminação, não. Eu acreditava que o Brasil tinha plenas condições de passar pela Bélgica, sabia
da dificuldade do jogo, da grandiosidade da equipe da Bélgica, né, que tem bons atletas, tem nomes individuais muito importantes no futebol mundial, Hazard, De Bruyne, Lukaku, enfim, o goleiro, né? Muito bom. Courtois. Então, um time que tem peças importantes. Agora, o Brasil tinha mais qualidade que a equipe da Bélgica. Só que no jogo não foi bem isso que a gente viu, né? Um primeiro tempo onde o Brasil, naquela infelicidade do Fernandinho, fez o gol contra, de escanteio, um problema recorrente da bola parada, né? Já havia, inclusive, tomado o outro gol na Copa de cabeça também. E depois aquele balaço que o De Bruyne acertou, um golaço, ali acabou por desestruturar naquele momento as atuações do Brasil, que se postou de uma maneira errada, não entendeu a mudança tática que a equipe da Bélgica fez, com a entrada do Fellaini ali como volante, trabalhando, anulando, né, as ações brasileiras ali pelo meio, adiantou um pouco mais o De Bruyne e o Hazard, e esses dois foram os responsáveis, principalmente o De Bruyne, pelas articulações de jogada da Bélgica. Segundo tempo, o Brasil foi um rolo compressor para cima da Bélgica, mas aí, meio que no desespero, já a coisa infelizmente não aconteceu. As entradas do Douglas Costa deu mais intensidade pelo lado de campo, a entrada do Renato Augusto, que inclusive fez o gol ali pelo meio, depois teve a oportunidade do empate, né? E ali, se o Brasil empata, eu tenho plena convicção que o Brasil ganharia, inclusive com a bola rolando na prorrogação, porque avolumava, né, tinha mais volume de jogo. Eu acho que a gente não tem que satanizar, demonizar ninguém, diferente do 7-1, que houve uma verdadeira caça às bruxas. Eu acho que o trabalho, no meu entendimento, foi bem feito. Eu acho que a gente tem que discernir de toda a bagunça do que é a CBF, toda a bagunça que é o país, politicamente falando, da seleção dentro de campo. O trabalho comandado pelo Tite, pela sua comissão técnica, foi bem feito. Como já disse, o Brasil perdeu apenas 2 jogos sob o comando do Tite. Infelizmente, perdeu esse jogo para a Bélgica. Acho que a Bélgica não tem condições de passar pela França, de verdade. Acho que a França, se jogar o futebol que mostrou pela Copa do Mundo, passa, se não com tranquilidade, mas passa pela Bélgica. E imagino que se a França chegar à final, muito provavelmente a França deve ser a campeã mundial mais uma vez, porque do outro lado a gente tem Inglaterra e Croácia, 2 times europeus. A Croácia, tecnicamente, acho que é até um time melhor, mas que também não consegue se encontrar, não consegue se entender. Suou e penou para ganhar da Rússia nos pênaltis. O Modric, que é o grande craque da equipe, um grande craque, inclusive, do Real Madrid, também não faz a diferença, como, infelizmente, nessa última partida, o Neymar também não fez, né? Parece que sentiu o peso da responsabilidade. E é uma Copa do Mundo um pouco diferente, né? Se a gente vê times diferentes chegando aí às semifinais, embora pode dar um confronto de campeões mundiais, se der França e Inglaterra. Né? Tá certo. Bem, o que o torcedor, né, o povo, de certa forma, pensa dessa eliminação da seleção brasileira? Né? Nós temos aqui os nossos pontos de vista, né? Às vezes até conflitantes, mas são todos eles abertos, né? Porque essa democracia, essa liberdade de expressão é marca histórica dos campeões da bola. Mas o que pensa o torcedor? O que o torcedor acha da eliminação do Brasil fora da Copa? Os campeões da bola foram em busca do Fala Povo, e essa matéria a gente apresenta aqui no nosso Papo de Copa, dentro da Janela Esportiva, aqui na TV Cultura Paulista. Vamos sentir a reação, como diria Fiore Gilhote, da torcida brasileira. Vamos lá. Primeiramente, o que você achou aí da seleção brasileira na Copa do Mundo, sendo eliminada aí nessa última sexta-feira? E, é claro, a campanha da seleção, na sua opinião? Eu vim acompanhando, eu assisti todos os jogos e tal, com os amigos, e eu achei que eles estavam indo bem, estavam indo se controlando, se segurando de uma forma meio pacata, talvez meio tímidos, sabe? Só que chegou nesse último jogo aí, tomaram 2 gols de cara e se desesperaram e perderam. Eu esperava que eles continuassem, pelo menos chegassem na semifinal, mas não chegaram. E no total aí da Copa do Mundo, o que você achou numa análise, né, da Copa do Mundo, desde a primeira fase até já essa fase pré-semifinal da competição? Tá sendo uma surpresa atrás da outra.
todos os times campeões de outras Copas perdendo já antes de chegar na semifinal. Então vai ser uma grande surpresa essa final. Então eu não faço ideia de quem que vai chegar lá, quem que vai ganhar, não consigo nem dar palpite. Participou de bolão, algum bolão? Deu algum palpite aí? Claro que você disse que não tem o palpite, mas desses que sobraram até agora, arriscaria alguém campeão? A Bélgica, vamos dar um voto de confiança para a Bélgica. Seu Pedro, e a opinião do senhor aí sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo? A seleção é o seguinte, na minha opinião, desde do começo eu falava, o Brasil não vai para frente, mas não deu outra, entendeu? Então aí começou a ganhar uns e outros, eu pensei que ia endireitar, aí aquela surpresa apanhar da Bélgica. Então eu nem dormi essa noite de raiva, e a Copa para mim acabou. Agora infelizmente eu estou velhinho, não sei se eu vou esperar a outra Copa. Então eu quero que o técnico, o jogador não é culpado. O jogador faz que o técnico manda. Só que ele não soube mandar, infelizmente. Tá certo, a opinião do torcedor, né? É sempre assim, né? Mas, ó, o senhor vai aguentar outra Copa, assim, fica tranquilo aí. 2012 o senhor tá firme aí, torcendo, né? O seu Pedro falou que não perde uma programação dos campeões da bola. É seu fã, viu, Zé? Grande abraço a ele, né? Cadê esse? O que é isso? É a abelhinha? Abelha. Abelha voando? Nossa, mãe do céu, hein? Muito bem, estamos aqui saboreando o delicioso Suco Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Suco Prats é o melhor suco do mundo. Apenas registrando, essa matéria será mostrada durante a semana, Marquinhos, que no sábado pela manhã nós estivemos lá no Vale do Sol acompanhando a inauguração, a entrega oficial, né? A festa de abertura oficial de mais uma farmácia, mais uma loja da rede Droga Vem. Nosso abraço ao Matheus, ao Marco Estrela e ao Sérgio Fornazari, aos funcionários e a todos aqueles que são clientes da rede Droga Vem. Está de parabéns o Vale do Sol e recebe a rede Droga Vem, uma loja da rede Droga Vem, para atender a sua população laboriosa, desde sábado pela manhã. Isso mesmo, é uma loja muito bonita, completa. Então, pessoal, lá na Avenida Antônio Honório Real, nas duas pistas principais ali do Vale do Sol, número 531, o pessoal vai poder acompanhar essa semana uma matéria feita. Agradecer ao Matheus Estrela, também ao Sérgio Fornazari, que nos receberam muito bem lá na loja. E um público, uma movimentação muito grande. As crianças, os pais que estiveram lá puderam desfrutar da grande festa. E uma loja muito bonita, a 19ª loja da Droga Vem em Araraquara e a 26ª no total, Zé. Muito bem. Carlos Renato Segura, você acha que o Tite continua? E, por favor, me diga aí o seu ponto de vista. Não foi mesmo a Copa do Neymar? O Neymar chegou com aquela condição física ainda não estava 100%, né? A questão da lesão no pé, da fratura, e ele vinha numa crescente. Ele fez, no meu entendimento, um bom jogo, um jogo importante contra o México, né? Apareceu, fez gol, se movimentou muito bem, e toda a expectativa ficasse por conta dessa evolução no jogo contra a Bélgica. O que eu observei é que no jogo contra a Bélgica ele estava errando demais, né? Errando passe, errando inclusive domínio de bola, tentava fazer as coisas, mas não conseguia, parece até que estava um pouco desconcentrado. Às vezes até pela situação do jogo, né? O Brasil não havia, como você já havia adiantado, o Brasil não tinha saído em situação desfavorável no placar durante essa jornada toda do Tite contra uma boa equipe, e parece que a equipe se sentiu um pouco abalada. A despeito de tudo que se fala do Neymar, Zé, de toda essa onda de memes, de crítica, houve inclusive um movimento mundial de se atacar o Neymar por conta, sim, das simulações que ele fez durante a Copa, mas eu acho o Neymar um cara acima da média, do bem, no meu entendimento, um grande atleta e que tinha a oportunidade de entrar para a história do futebol se por um acaso levasse a sua seleção ao título mundial ou levasse a final, enfim. Interessante, né, Carlinhos, que os três melhores do mundo, pela ordem, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, na verdade, nenhum deles brilhou, né? O Cristiano Ronaldo foi ainda um pouco de destaque na equipe de Portugal, mas jogar sozinho também é quase impossível, né? O Messi foi um fracasso, como
Eu entendo que o Messi fracassou muito mais do que o Neymar, muito mais do que o Neymar. Mas o Neymar vai ter que aguardar um pouco mais, porque ser o melhor jogador de futebol do mundo é o sonho dele. A Copa seria uma alavanca fantástica para isso e deixou de ser. A gente vê os casos aí também do Modric, né, que é um jogador importante, que não consegue fazer a diferença sozinho, mas pelo menos o Modric está na semifinal. Talvez sobre aí realmente para o Mbappé, que é um moleque ainda de 19 anos e que está tendo a oportunidade de caminhar na Copa do Mundo, fazendo realmente grandes exibições. E te respondendo com relação ao Tite, Zé, eu acho realmente que o Tite, no meu entendimento, deveria continuar por conta de um trabalho de longo prazo, por conta de um trabalho de manutenção de uma estrutura que foi bem feita. O resultado não houve, mas o trabalho da comissão técnica do Tite foi acertado, no meu entendimento, e imagino que mais 4 anos para dar continuidade para esse trabalho pode fazer com que o Brasil chegue na próxima Copa mais estruturado ainda, com um trabalho mais organizado. Não vejo nenhum outro profissional que tenha a qualidade do Tite hoje no mercado, e se ele quiser, e se a CBF assim entender, imagino que deveria continuar. Pelo menos essa é a minha opinião. Muito bem, e nós estamos fechando então a nossa janela esportiva de hoje. É gol que faltou para o Brasil. Eu também concordo com a permanência do Tite, acho só que a mídia não pode endeusá-lo tanto, né? Um bom técnico, indiscutivelmente diferenciado. Precisamos ter um pouquinho de cuidado para não endeusá-lo, nem a ele, nem a Neymar e nem a ninguém. Ponto final na nossa janela esportiva de hoje. Nosso próximo encontro amanhã, terça-feira, às 11 horas da manhã. Ótimo feriado para todo mundo, um grande abraço e até amanhã. Tchau, gente! Preparou, correu e chutou. Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região.